O transtorno de estresse pós-traumático não será curado apenas com a passagem do tempo. A qualquer momento, algum gatilho pode vir e você pode voltar a ter todas aquelas intrusões e viver fugindo das intrusões, com muita evitação, desconfiança do mundo, pensamentos negativos sobre si. É uma vida de sobrevivência que você não precisa levar. A gente pode curar o TEPT e é sobre isso que esse vídeo vai falar. A minha avó dizia que para cada problema existem inúmeras soluções possíveis e que, se nenhuma delas está à disposição, o tempo se encarregará. No caso do TEPT, o tempo não vai se carregar, mas nós temos sim várias soluções possíveis. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as 3 com maior evidência científica de que realmente cura o transtorno de estresse pós-traumático. São elas: a exposição prolongada, a terapia de processamento cognitivo e o EMDR, que é a sensibilização e reprocessamento para o movimento ocular. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho especialmente com regulação emocional e com trauma. Se você sofre dos sintomas do TEPT, que muitas vezes é confundido com uma ansiedade, uma depressão, com transtorno de personalidade, e acaba descobrindo que a causa raiz é um TEPT, então você sabe que quando a gente passa por um evento traumático, nosso sistema nervoso entra em colapso, o que deixa nosso sistema de alarme, de defesa, hipersensível e hiperalerta, o tempo todo em estado de tensão. E pequenos gatilhos, que não são perigosos hoje, para o nosso corpo, é como se a gente revivesse aquela situação traumática. Isso nos deixa preso, tanto para tentar evitar essas situações, quanto nessas sensações intensas, quando nossa memória, nossa rede de memória traumática é ativada, a dor é sim intensa. É claro que a gente vai tentar fugir, esquivar dessas sensações. O problema é que é justamente essa esquiva, essa fuga, essa evitação que mantém, que reconsolida o transtorno. O que todas as terapias que a gente vai falar que tem em comum é justamente o passar, processar, integrar as vivências, as memórias traumáticas. É bloquear essa esquiva em um lugar seguro, estruturado, com um profissional capacitado, ser capaz de, através dessas sensações, dessas ativações, processar essa memória traumática que ficou nos prendendo nessa vida de sobrevivência. E mesmo que você já tenha tentado a terapia que apenas conversa, fala apenas a que foi ruim. Essa conversa é muito terapêutica e tem muitos processos ocorrendo que o psicólogo sabe muito bem o quão complexo e exigência de técnicas é. Mas muitas vezes, para o TEPT, a técnica necessária vai além da terapia que a gente está habituado. A gente precisa de uma técnica que enderece a TEPT. Então vamos falar sobre elas. Quais são? Começando pela exposição prolongada. A exposição prolongada é das intervenções mais amplamente estudadas no mundo e ela é altamente eficaz. É claro que exige uma boa dose de coragem e até de disciplina para ir até o fim desse tratamento. Mas com uma boa ajuda, você é sim capaz e ela no começo parece mais assustadora do que na verdade é quando você termina de passar por ela. E no que ela consiste? Bom, ela atua por aprendizagem inibitória. A gente está presa lá naquele sistema de medo, de evitação, e o que a gente vai fazer é uma ação oposta de entrar em contato, de ir através, de maneira sistemática. E nós temos 2 maneiras de fazer essa exposição. A em vivo, que é indo até situações reais, de maneira gradual. A pessoa, junto com o terapeuta, escolhe qual vai ser a gradação da intensidade da exposição, lembrando que todo o tratamento é feito em conjunto com o paciente e ele tem autonomia, controle total do que quer ou não fazer. É tudo feito de forma colaborativa, empoderando esse paciente. E a outra opção é a imaginária, ou incenso, em que em sessão, fechando os olhos, a pessoa narra no momento presente o evento traumático, diversas vezes, até que esse organismo compreenda que não é mais perigoso, que sim dá conta de sentir aquelas emoções e que não acontece nada de ruim depois. Então o cérebro entende que esse alarme não é mais necessário nas condições atuais. Nas 2 exposições, a gente faz isso sempre em nome de valores e o clínico tem um porquê muito claro de como quebrar a expectativa no sistema, no organismo do cliente para que realmente se livre das intrusões. E após essas exposições imaginárias, nós temos a fase de processamento, que é para consolidar as aprendizagens, para fazer algum questionamento socrático, entender algumas crenças, por exemplo, crenças de culpa, modificar algumas cognições que são incoerentes ou que estão atrapalhando, ou que são crenças do trauma e não sensíveis à realidade atual. Então a exposição quebra a esquiva, abrindo espaço para reprocessar
e aprender a lidar com as emoções, além de compreender que na atualidade esse alarme não precisa mais soar. O evento traumático ele não é apagado da memória, mas passa de ser uma intrusão em que essa rede traumática é tão ativada que parece que você está revivendo e passa a ser uma memória ruim, triste, desagradável que já aconteceu e da qual eu não preciso mais temer entrar em contato, que me dá uma liberdade de viver uma vida mais ampla. Tudo isso é feito de maneira gradual, respeitosa, segura, contabilizando como estão o progresso dos sintomas. É muito individual, mas é uma média de 3 a 4 meses de exposição, sendo que o paciente tem sim tarefas de casa, por exemplo, escutar a sessão em que houve a exposição imaginária e fazer as exposições em vivo durante a semana na vida real desse paciente. Outra terapia com bastante robustez de dados de que realmente funciona é a terapia de processamento cognitivo, CPT. Aqui nós não temos esse tipo de exposição. Nós usamos bastante os nossos pensamentos, crenças e questionamentos. A CPT também tem altíssimo nível de evidência de que funciona. Ela não atua tanto no comportamento como na exposição e atua bastante no sistema de crenças e no estilo até de pensamento da pessoa. O trauma, a ruína, a forma como a pessoa vê a si mesma, ao mundo, a vida. Tirando o que se chama na CPT de pontos de travamento ou stuck points. São crenças muito rígidas que acabam atrapalhando toda a fluidez da vida da pessoa. A CPT dura em média 12 semanas e ela tem muitos trabalhos de tarefa de casa, de responder questionários, de preencher o RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, muito questionamento socrático das próprias crenças, em que pensamentos como eu sou um lixo, eu sou o culpado, eu não deveria ter sobrevivido, ou outros pensamentos complexos. Na CPT, eles vão sendo questionados e modificados por crenças que gerem mais conexão com a vida que essa pessoa realmente quer construir e com a própria realidade. A CPT endereça principalmente 5 áreas que o trauma acaba quebrando, influenciando, que são segurança, confiança, poder e controle, estima e intimidade. Ao verificar os fatos, a CPT tira a culpa das costas da vítima e coloca em quem realmente pertence, o agressor ou o evento, a situação. A CPT ajuda a restaurar a identidade desse paciente. E a terceira terapia é o EMDR. Muita gente pensa que é apenas sobre fazer o movimento com os olhos, assim. Mas não é só isso. O MDR é uma terapia completa que funciona em 8 fases. No começo, aí, tirando a história, depois gerando habilidades de segurança, aí então processando, depois vendo se verificando se realmente foi processado e finalmente finalizando. Então são 8 fases completas em que a gente vai reprocessar, desensibilizar, entrando em contato com cenas do evento traumático, percebendo as sensações, os pensamentos, as crenças e o grau de desconforto quando entra em contato com essa cena. E é a partir da fase 4 que a gente usa a estimulação bilateral, que pode ser pelo movimento dos olhos, pode ser pelo tátil, a gente que tem até uma máquina que vibra uma mão e outra, pode ser pela audição, um som aqui, outro aqui. Essa estimulação bilateral ajuda a pessoa a estar com um pé aqui no presente, conectada com o momento presente, e aqui na mente, passando as cenas traumáticas. E nesse reprocessamento, essa rede traumática vai sendo cicatrizada. Falei muito brevemente sobre cada uma dessas terapias, que são muito mais complexas do que o que foi dito aqui. Eu tenho informação em todas elas, com criadores dessas abordagens e também fui paciente de algumas delas. Atuo com elas, especialmente a MDR e a exposição prolongada, diariamente, várias vezes ao dia no meu consultório. E eu sou testemunha, e também sou testemunha viva, de que essas terapias são altamente eficazes. É claro que a gente precisa de uma boa aliança terapêutica, poder confiar na pessoa que nos guia, todo esse reprocessamento e integração dessas vivências traumáticas que, infelizmente, estamos todos à mercê de que pode sim acontecer. E a boa notícia é que, acontecendo, nós podemos sim nos curarmos e construir vidas valiosíssimas. E a gente não precisa fazer isso sozinho. Nós temos ciência, tecnologia, terapia que nos ajuda a reprocessar, integrar e sair do modo de sobrevivência. Espero que esse vídeo tenha te dado, além de informação, também esperança. Lembrando que, para pacientes, para pessoas que são altamente suicidas, que cometem autolesão, tudo isso aqui é compreensível vendo o grau de dor delas, existe dentro da DBT o uso da exposição em 2 grandes linhas, a DBT-PTSD, que é especialmente focado no estresse pós-traumático complexo, quando tem abuso infantil, e da DBT-PE, que usa essa exposição prolongada junto com a DBT, para tratar essas pessoas, dando a
habilidades para elas conseguirem passar pelo desafio da exposição em que emoções intensas vão vir à superfície. Então, mesmo nos casos mais difíceis e complexos, nós temos dentro da DBT protocolos altamente eficazes. Dentro do MDR, nós temos também o MDR focado na teoria de apego, em que é para também transtorno de estresse pós-traumático complexo. Quando o trauma é um pouco mais complexo, o vínculo fica ainda mais importante. Geralmente são tratamentos mais longos e eles funcionam também. Encontre uma terapeuta capacitada em que você possa construir uma boa aliança, porque o trauma gera muita desconexão e desconfiança e nós precisamos sim passar por uma relação amorosa, respeitosa, que nos dê essa segurança para poder passar por todos esses processamentos. A recuperação de um trauma exige conexão humana, amorosa e segura. Exige que a terapeuta não atue como uma juíza silenciosa, mas sim como uma companheira compassiva, uma aliada nessa jornada, que tenha a coragem de entrar junto com esse paciente no inferno que ele revive ou vive durante esses processamentos. E o objetivo de todos esses tratamentos não é esquecer o que foi vivido, é fazer a integração, é transformar esse monstro assustador em um fato do passado que não governa mais nem seu presente e muito menos o seu futuro. Esse processo de cura exige muito trabalho e muita coragem. Então eu deixo registrado aqui a minha profunda admiração por cada paciente que topa fazer essa travessia e que realmente encontra ao final dela essa libertação, recuperando o direito de amar e de se sentir no controle e no poder da própria vida. Espero que esse vídeo tenha te mostrado que há sim esperança, mesmo quando parece não haver mais nenhuma, e que você não precisa passar por isso sozinho. Você pode mandar esse vídeo para alguém que esteja enfrentando todos esses sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, como a culpa, a desregulação emocional, as intrusões, enfim. Mande para essa pessoa, para ela saber que ela não precisa ficar presa nesse ciclo do TEPT. E se você gostou, deixa seu curtir, inscreva-se no canal. Eu sempre trazendo os vídeos sobre regulação emocional, trauma, tudo isso baseado em ciência com humanidade.